dia, irmãos. Nós podemos ver que no mundo inteiro já se começou, outros já acabaram os cultos. Começou na Ásia, Europa, África e agora é a nossa vez. E depois o oeste americano e assim vai o sábado no mundo inteiro. E chegou a nossa vez também de louvarmos ao Senhor como um grupo. Eu gostaria de pedir a vocês que se levantem. Vamos cantar Vento e Fogo. Hoje estou aqui pra te encontrar, Contrito coração quer te adorar. Minha vida entrego em tuas mãos. És o Deus da minha salvação. Vem com teu vento soprar, teu Santo Espírito nos dá. Vem com teu fogo aquecer, pois mais de ti quero conhecer. Vem com teu vento soprar, teu Santo Espírito nos dá. Vem com teu fogo aquecer, pois mais de ti quero conhecer. Oremos. Bondoso Deus, nós te louvamos, Senhor, de forma muito, muito especial, pela linda oportunidade de estar aqui novamente. Depois de uma semana, Senhor, aqui nos reunimos como teus filhos e filhas. Queremos ter um encontro contigo em primeiro lugar e queremos também, Senhor, confraternizar como uma única família em Cristo Jesus. Quero abençoar a nós presentes aqui e também aqueles que nos assistem pela transmissão, que o Senhor esteja em cada lar, abençoando, que teu Espírito Santo, Senhor, habite em todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Vamos continuar de pé, porque nós vamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo cantando a música Porque Ele Vive. E graças a Ele, porque Ele vive, nós hoje podemos estar aqui cantando e louvando o nome dEle. Deus enviou seu Filho amado.
sorrir mais um pouquinho, vamos cantar uma música sobre sorriso e vamos cantar sorrindo. Isso não é uma coisa que eu faço normalmente, mas vou tentar. Salmo 61. Ouve o meu clamor, atende a petição, inclina-te a nós, ouve nossa oração. Feliz sábado para todos vocês. Que este momento seja de alegria em nosso coração, que a gente possa sentir a presença do nosso Deus connosco. A coisa que eu mais gosto de fazer é orar, mas é quando eu estou na escuridão do meu quarto, sozinha, sem ninguém ver.
Mas eu penso que o Espírito Santo incomodou a Raquel para me chamar para estar a orar aqui, hoje. Eu aceitei, não por as palavras bonitas ou por eu saber falar, mas pela humildade do meu coração. É que todos nós temos de fazer quando oramos a Deus, é ser humilde de coração, entregar as nossas fraquezas a Ele. E Ele vai ouvir o que está cá dentro, não o que sai pela nossa boca. Então, oremos, vamos nos colocar de joelhos e entregar o nosso coração ao Senhor. Oremos. Pai querido, soberano Deus, Rei da eternidade, estamos aqui, Pai querido, no seu santo dia. Oh, meu Pai, o Senhor sabe o clamor do nosso coração, sabe os pecados que nos tiram do seu caminho. Eu entrego cada um de nós no altar do holocausto como sacrifício vivo, Pai, para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, para que não haja nada que nos separe do Senhor neste santo dia. Qual a razão do nosso coração estar aqui? Estamos aqui por quê? Porque Deus é o Deus, o dono da nossa vida, o Criador de todas as coisas, e Ele fez este mandamento, o sábado, para que a gente o adorasse na plenitude da sua santidade. O que é que tem o nosso coração quando entramos nesta casa? Trazemos os problemas que vêm da rua, trazemos as doenças, as dores, Pai querido. Não, meu Pai, nós viemos aqui contemplar o seu santo nome, viemos adorá-lo na plenitude da sua santidade. Pai querido, que fique fora destas portas tudo que nos tira do seu caminho, ilumina nossos passos. Ó Espírito Santo, enche-nos da sua santa presença, que as nossas vasilhas fiquem cheias para no dia que a gente precise, o Senhor venha ajudar-nos, meu Pai, para que não nos falte a palavra, não nos falte o alimento, não nos falte o azeite, Pai querido, porque vai vir tempos difíceis. Isto é uma pequenina deslumbre do que vai vir a acontecer. Nós temos que estar cheios hoje. A chuva do Espírito Santo tem que cair sobre nós hoje com porção abundante, meu Pai, para que naquele dia a gente esteja preparada para as chuvas que vêm vir, que são as serôdias, meu Pai querido. Quem não receber a chuva temporão hoje não vai receber a serôdia, meu Pai. O que é que nós estamos a fazer, meu Pai? O que é que nós andamos a olhar, meu Pai? Espírito Santo, venha quebrantar o coração do seu povo, venha trazê-lo aos seus pés, para que a gente o adore na plenitude da santidade do nosso Deus. Pai querido, eu entrego cada irmão que está aqui dentro desta casa, desta santa casa, meu Pai querido, onde habita o nosso Jesus. O que é que nós viemos à procura aqui dentro? Nós temos que representar Jesus para cada um de nós. Temos que amar o próximo como Jesus nos amou. Temos que entregar a nossa vida ao próximo, carregar os fardos do nosso próximo. Esta é a missão que Jesus nos ensinou, meu Pai. A todos que nos estão a ouvir aqui, fora daqui, que venham vir a ouvir depois, entregue a sua vida a Jesus. É tempo, porque ainda está aberto, meu Pai, a possibilidade de a gente se entregar, meu Pai querido. Venha purificar-nos. Venha lavar-nos com a água da pia de bronze, para que seja limpo com o sangue de Jesus os nossos pecados, as nossas falhas, meu Pai, que saia do nosso eu, que seja botada por terra o trono do nosso coração, e aqui se sente o Deus vivo, o Deus verdadeiro, aquele que nos deu a vida eterna. A gente não depende dos deuses deste mundo, mas sim do Deus verdadeiro, aquele que morreu por mim e por todos que estão aqui. Oh, meu Pai, nós estamos a contemplar a sua face, porque eu sei que o Senhor reina neste lugar. Ai daquele que não sentir a força do Espírito Santo nele, meu Pai querido. Pai, ajude os seus filhos a entender essa palavra, meu Pai. Ajude os seus filhos a conhecê-lo mais, meu Pai. Neste momento, meu Senhor, entrego cada mágoa que está no coração dos seus filhos. Procure cada coração, procure o silêncio do seu coração e vá à procura deles e perdoe. Perdoe no mais profundo pecado que eles possam ter, que o retira do Senhor. Nós estamos aqui porque o amamos, porque o adoramos e queremos servi-lo, meu Pai querido. Meu amado Pai, eu entrego cada passagem deste culto de hoje, o pregador deste dia. Por favor, abençoa a família pastoral, o pastor Pablo, que tem uma missão enorme. Que o Espírito Santo use cada palavra, use cada movimento que ele faz, porque eu sei que ele necessita que a gente todos ore por ele, que a sua igreja ore pelo seu pastor, porque ele foi ungido do Senhor para nos trazer o pão da vida. Em nome de Jesus, lhe agradecemos por tudo, mas neste momento, alguém muito especial que eu quero colocar no seu altar de incenso, o Tiaguinho. Pai querido, eu sempre pedi oração para que ele um dia pudesse, não digo caminhar, mas poder entrar nesta igreja. E eu peço em nome de Jesus, que haja milagres feitos na sua casa, meu Pai querido, porque o Senhor é o dono dos milagres. Abençoa onde ele estiver, Senhor. E Espírito Santo, toca no coração dele, abençoe todos, meu Pai querido.
Amem o seu próximo como Jesus nos amou. O amor cura, o amor restaura, o amor dá vida àqueles que estão caídos. Procurem os irmãos que não estão na casa de Deus, vão buscá-los, amem-nos, abracem-nos, porque eles estão à procura de um abraço. Como o Senhor nos abraça todo amanhecer, Pai querido, eu contemplo a sua face, entrego todos os meus irmãos nas suas mãos, e este dia maravilhoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, eu entrego nas suas mãos, porque Jesus disse, tudo quanto pedirem ao meu Pai, em meu nome vos será concedido, e eu confio nessa palavra, porque foi Jesus que disse. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amiguinhos, tudo bem com vocês? Você já falou de Jesus para alguém? Falando sobre isso, eu me lembrei de uma história que está escrita na Bíblia. A Bíblia nos conta que havia um homem chamado Saulo de Tarso. Ele achava que estava fazendo as coisas certas, mas na verdade ele estava fazendo coisas erradas. Saulo perseguia a igreja de Deus. Ele mandava matar os cristãos. Isso era algo muito triste. Certa vez, algo impressionante aconteceu com Saulo. Saulo estava na estrada de Damasco, quando de repente viu uma luz muito forte. Ele ficou completamente cego. Foi quando ele ouviu uma voz. E aquela voz era o próprio Jesus que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então perguntou: quem é você? A voz então disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo percebeu que estava perseguindo a igreja de Deus e assim estava perseguindo Jesus. O seu nome foi mudado para Paulo e ele se tornou um pregador da mensagem de Deus. Ele sempre viajava por muitos lugares e assim falava sobre o amor de Jesus. Paulo sempre orientava as pessoas aquilo que estava na Bíblia e certa vez ele teve uma ideia. As pessoas iriam colocar as suas ofertas em uma espécie de cofre. O dinheiro ficaria ali guardado. Paulo iria avisar através de suas cartas quando ele passaria por aquelas igrejas, então ele iria recolher aquele dinheiro. Paulo servia Jesus com muita alegria. Ele trabalhava na construção de tendas e doava o seu tempo para falar a respeito de Jesus. Sabem, crianças, vocês também podem entregar a oferta de vocês na igreja, pois o Senhor pede que nós ofertemos de todo o nosso coração. E a Bíblia tem um recadinho muito especial para nós. Ele está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Separe e guarde o dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos ofertar ao Senhor. Nos ajude a sempre separarmos o nosso dinheiro. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado. É com muito prazer que nós queremos saudar a todos vocês que estão presentes, os que nos assistem online. E nós queremos também fazer menção às nossas queridas visitas, tá bom?
Onde você estiver, só dá um acenezinho para a gente reconhecer e saber quem você é, tá bom? O Wilson Passos e família. Aqui, seja bem-vindo, irmão. Inês e seu filho Isaac. Cadê Inês? Oi, Inês, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Gustavo e Alanis, é isso, né? Sejam bem-vindos. Fernanda e Luana. Luma, é a filha, né? Isso. Laís e Luane. Tá certo, sejam bem-vindos. E Eri, Karina e Júlio. Cadê a mãozinha? Tá aí, sejam bem-vindos, tá certo? Queridos, nós temos mais um livro do pastor Mark Feeling, Esperança Além da Crise. Se você tem o desejo de presentear alguém com esse livro, ali na entrada nós temos, e você pode levar para casa, para você poder fazer um presente legal para alguém. Pode ser um conhecido e mesmo um desconhecido. É um presente bem especial, com uma mensagem para os momentos que nós estamos vivendo, que são momentos que precisam de esperança. Esperança. Amém? Está ali na entrada da igreja, tá bom? Vocês podem pegar. E nessa manhã também, nós temos o prazer de termos conosco o Ed Pacheco. Cadê o Ed Pacheco? Está aí? Já está descendo? Ele vai ser quem vai nos presentear hoje com uma mensagem musical bem especial. O Ed Pacheco, ele é da Igreja Hispana de Nova York, Jamaica. Tá certo? Então, nós vamos esperar aqui, que ele está terminando de acertar os últimos detalhes ali para a apresentação dele. Ele é violinista, né, pastor? Tá certo. Aproveitando aqui, irmã Raquel, obrigado pela apresentação. Amados, a irmã já apresentou aqui esse livro, é o livro do ano. Então, essa versão em português, logicamente, veio diretamente do Brasil, né? Então, pedimos para que vocês possam distribuir à vontade. Não temos muitos, temos 100 livros. Então, eu creio que vai ser suficiente para hoje. Depois vamos prover mais, ok? O mesmo livro na versão em espanhol também está ali fora. Então, por gentileza, leve à vontade, distribua, presenteie os amigos, os vizinhos, né? E o mesmo livro na versão infantil. Veja, uma revistinha bem legal para crianças, tá? Então, aqui nós temos condições de levar para todas as faixas etárias. Vamos abençoar o povo, amados. A América do Sul tem trabalhado muito fortemente com esta campanha de distribuição de livros. A cada ano, né? Não sei se já passam dos 10 anos em que se distribui assim milhares e milhares de livros. E eu fico contente porque a nossa igreja aqui, nos Estados Unidos, adotou essa ideia, né? esse plano, e vejam, já está se distribuindo em espanhol e em inglês. Vamos prover também em inglês, tá? Se você quiser comprar, porque nós temos apenas um pouco, se quiser comprar $1, é apenas $1. Essa é a proposta. No Brasil é R$1, né? E aqui nos Estados Unidos $1, para poder distribuir à vontade, amados, né? Vamos abençoar o povo com isto. Muito bem, hermano Edi, já está listo? Ou talvez um pouco mais. Ok. Então, vamos aqui a continuar com a série que estamos aqui, hermanos, estudando este mês. A série Disciplinas Espirituais tem como proposta, vejam, não só relembrar, mas talvez aprender para quem ainda não sabe. Quais são as práticas que fazem parte da vida de um cristão? Que atividades, vamos colocar assim, diárias, nós, como cristãos, devemos ter como hábito em nossa vida?
Sábado passado, nós iniciamos esta série, né? Digo nós, a igreja, esteve aqui uma pregadora, a pastora Suzane, e ela falou sobre a primeira disciplina da vida de um cristão, ler a Bíblia. E se eu perguntar assim, quantos de vocês não sabiam que ler a Bíblia faz parte da disciplina espiritual de um cristão? Eu acredito que ninguém vai dizer eu, todos sabemos. Hoje vamos falar sobre a oração. E aí eu pergunto, você não sabia que a oração faz parte dos hábitos da vida de um cristão? Eu creio que não. Todos sabemos, é verdade? E talvez aqui está o grande problema. O grande problema muitas vezes está em que achamos que saber é suficiente. Então eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que tenho que frequentar a igreja, eu sei. Agora eu pergunto, o saber é suficiente? Não. Aliás, irmãos, houve na época, nessa história humana, a chamada idade, o tempo do iluminismo, não é? Da luz, em que se cria que o conhecimento, a razão, era tudo que o ser humano precisava. E foi justamente nesse período em que se cometeram as grandes atrocidades neste mundo. Quanto mais conhecimento, mais dificuldades se passou. Não estou dizendo de que nós não temos que conhecer, temos. Mas temos que dar um passo além. O segredo não está em saber, o segredo está em praticar. Aí está o segredo. Então eu sei que tenho que orar, nós sabemos, mas estamos orando como deveríamos? Essa é a grande pergunta. Então, nesta série de disciplinas espirituais, nós vamos relembrar, nós vamos confirmar e nós vamos ser desafiados, todos nós, partindo de mim. Todos nós seremos desafiados a fazer disto, irmãos, algo prático, algo real, algo que realmente faça parte da nossa vida. Nós não podemos mais viver apenas sabendo que temos que fazer, temos que fazer. Temos que ler a Bíblia. Do sábado passado até hoje, como é que foi nossa experiência com a leitura da Bíblia? Uma vez que nós ouvimos aqui a mensagem de que é necessário e que devemos ler a Bíblia. Então, faça ali mentalmente um regresso até sábado passado. Nesses dias, quanto da Bíblia você leu, amado irmão? Quanto da Bíblia nós lemos? Então, perceba, se estamos falhando, é tempo de podermos corrigir. É tempo de realmente fazermos disto uma prática, uma disciplina espiritual real. Então, hoje vamos falar sobre a oração. E quando falamos de oração, eu acredito que você já ouviu muitos sermões sobre isto. O que é oração, como devemos orar e etc. Hoje, queridos, eu quero aqui iniciar a minha fala fazendo uma pergunta. Quando nós oramos, e falando especialmente das orações atendidas, o que faz com que Deus atenda as nossas orações? O que faz com que Deus realmente atenda as nossas orações? Seriam as nossas necessidades? Por exemplo, tenho um parente ou até nós mesmos estamos doentes. Temos a necessidade de restabelecer a saúde, recuperar a saúde. Seria isto que faz com que Deus atenda a nossa oração? Seria uma necessidade financeira? Uma necessidade de um emprego? Senhor, eu preciso de um emprego, é uma necessidade hoje. E eu te peço, Deus, que o Senhor me dê um emprego, abra uma porta. Seria isto a necessidade que faz com que Deus atenda a nossa oração? Então pense ali nas diversas necessidades. É isso com que faz que Deus atenda positivamente a nossa oração? Agora vou um pouco além. Seria a fé que determina o que faz com que Deus atenda a nossa oração? Se eu tiver fé, Deus vai atender a minha oração? Vamos ver na Bíblia alguém que eu acredito tinha muita fé, mas Deus não atendeu o pedido dele. Quer ver comigo? Então vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor.
2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 8 e 9. Você conhece bem essa história. A história é de um grande pastor chamado Paulo. E Paulo tinha uma necessidade. E Paulo tinha um problema. E acredito que Paulo tinha muita fé. Afinal, era o grande apóstolo Paulo. E ele orou. E ele pediu a Deus que ele resolvesse o problema dele. No verso 8 diz assim, capítulo 12, verso 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pergunto, Deus atendeu o pedido dele? Não. Então Paulo não tinha uma necessidade que realmente precisava da resposta de Deus? Tinha. Paulo não tinha fé? Tinha. Então concluo aqui, irmãos, de que não são as necessidades que fazem com que Deus atenda positivamente as nossas orações. E também não é a fé unicamente que faz com que Deus atenda as nossas orações. Aliás, diante disto nós podemos concluir: Deus não age em função das circunstâncias. Deus não age em função da circunstância que você está vivendo, que eu estou vivendo hoje, para atender a minha oração. Deus age acima das circunstâncias ou a despeito delas. Então, não é a minha necessidade com que faz que Deus atenda a minha oração, não é minhas lindas palavras, não é meu choro, não é minha insistência, não é isto. Então, pastor, como então devemos orar? E o que faz com que Deus realmente atenda a nossa oração? Então, nós vamos estudar hoje, queridos, alguns textos da Bíblia e alguns textos que acreditamos Deus inspirou uma senhora chamada Ellen White, para que entendamos esse assunto de forma que oremos de forma certa, de forma correta. E façamos da oração, acima de tudo, façamos da oração um hábito, algo prazeroso, algo que nós todos precisamos. Vamos ver um outro exemplo aqui. Em Marcos 9, há uma coisa interessante falando sobre essa questão de fé. Marcos 9, versículo 21 e 24. Vá comigo, por favor. Aqui a história é de um jovem que ficava possesso, ficava endemoniado. E claro, ele tinha necessidade de ser curado, de ser libertado. E o pai dele, então, pede isso para Jesus. Então, temos o capítulo 9, verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, a resposta, né? E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai ao menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E o que aconteceu com o menino? Deus libertou o menino? Sim. Mas não foi pela fé do pai, porque ele não tinha nenhuma. Ele mesmo confessa, não tenho fé, ajuda-me na minha falta de fé. Então não é a fé que faz com que Deus atenda. Talvez esteja chocando alguns com essa declaração. Não estou dizendo aqui que não temos que ter fé. É que a fé unicamente não faz com que Deus atenda a nossa oração. Outro exemplo aqui, que nem vamos abrir a Bíblia, mas você conhece muito bem. 2 irmãs tinham perdido o seu irmão, chamado Lázaro. Maria e Marta não criam na ressurreição. E porque não criam, nem pediram e nem esperavam isso. Logo, elas não tinham fé na ressurreição. E quando Cristo vem,
o que ele faz? Ele atende uma necessidade, mas não baseado na fé delas, porque elas não tinham. Então, amados, sigamos aqui nesta linha de raciocínio. Então, qual a lógica da oração? Quais são os princípios? Qual é a ciência que envolve a oração? Eu quero aqui então ler para vocês, e vou usar aqui, por favor, a projeção, um texto valioso. Seria muito bom que vocês anotem, se quiserem, e tirar uma foto talvez. Olha o que está escrito aqui no livro Parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus, na página 142, diz assim: as lições de Cristo referentes à oração devem ser ponderadas cuidadosamente. Então, nós temos que realmente estudar esse assunto com cuidado. Há uma ciência divina na oração, e sua ilustração apresenta-nos princípios que todos necessitam compreender. Mostra qual é o verdadeiro espírito da oração, ensina a necessidade de perseverança e nos assegura sua boa vontade de ouvir as orações e a elas quê? Atender. Então veja o segredo. Aqui o texto está me dizendo de que a oração, irmãos, está baseada numa ciência divina. Está regida por princípios. E se nós praticarmos isso, se nós entendermos qual é esta ciência e quais são estes princípios, então logo diz aqui, as orações serão atendidas. Então vamos estudar esse assunto hoje. Quais são estes princípios? Que ciência é esta, né? Hermano Eddie, ¿estás listo? Bem, então, aqui, vamos a hacer este sermão em dois momentos, em dois tempos. Vamos ouvir agora, então, uma linda mensagem através do violino. O Eddie faz parte, então, da igreja de Jamaica, igreja hispana de Jamaica, em Nova York. E eu ouvi tocando na nossa igreja Nova Vida, faz alguns sábados atrás, e gostei muito, e gostaria que vocês também pudessem se deleitar com essa linda música instrumental. Seja bem-vindo, Ed. Pode vir aqui, por favor. Bom dia. That's all I know in Portuguese. ¿Español o inglés? Your choice. ¿Español? La mayoría dijo español. Ok, español gana. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Quiero pedir perdón primeramente. Ustedes saben, la tecnología, pues no podemos confiar en ella. Pero gracias a Dios todo se ha resuelto. El Espíritu de Dios está acá, lo sentimos aquí en nosotros, ¿no? En esta mañana quiero también agradecer aquí al pastor Cisneros. Es muy cierto, en la iglesia allá de Nueva Vida, con otro hermano, tuve el privilegio de tocar allá unos himnos para adorar a Cristo Jesús. Y en esta mañana también, ya para entrar el resto de este día en este culto, vamos a traer esta música especial que nos eleve al trono de la gracia. Quiero empezar con esta melodía. El pastor estaba tocando el tema de la oración. Y este primer himno, Near My God to Thee, es el himno más cerca, oh Dios, de ti. Lo que enfoca este himno es que debemos de hablar con Cristo todos los días, todos los momentos.
esa comunicación interna, debemos de tenerlo solo con Cristo Jesús. Así como nosotros hablamos con algún amigo, hablamos, mira, esto me está pasando bien en la vida, estoy alegre, o esto está mal, necesito que tú me ayudes. Esa misma confianza, ese mismo diálogo debemos de tener solo con Cristo Jesús. Y esa conversación lo tenemos doblando nuestras rodillas y yendo a Él en oración. Él contesta nuestras oraciones. Meditemos en este himno, Más cerca, oh Dios, de ti, para la honra y gloria de Dios. Gracias, hermano Eddie. Al final del sermão vamos ouvir mais uma mensagem. Muito bem, seguimos aqui, amados. Deus escuta a oração de todas as pessoas? Deus ouve a oração de qualquer pessoa? Estão seguros que sim? Muito bem, então vamos abrir a Bíblia, vamos ver o que diz. Isaías 59, verso 1 e 2. Começa com uma linda palavra e diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Agora o verso 2 diz: mas, porém,
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então pergunto, Deus pode ouvir a oração de todas as pessoas? Aqui o texto está me dizendo de que se estivermos em pecado, os pecados fazem separação entre nós e Deus, logo Ele não escuta. Isso é sério, não é verdade? Aqui é um livrinho que me acompanha, irmãos, já falei para vocês, e é lindo demais, Caminho a Cristo. Esse livrinho aqui, no capítulo sobre a oração, traz declarações assim, lindas, incríveis. Estamos falando sobre o capítulo que fala o privilégio de falar com Deus. Então, aqui neste livrinho, na página 95, na versão que eu tenho, que é bem antiga, diz assim, sobre esta questão: se guardarmos ainda pecados em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá. Então, isso aqui nós devemos considerar. Se nós estivermos vivendo em pecado consciente, e até deliberado muitas vezes, o Senhor não ouvirá a nossa oração. Uma outra coisa que pode, amados, interromper esta possibilidade de Deus ouvir a nossa oração. Tiago 4:3, olha o que diz aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Na minha Bíblia está escrito assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Quando nós pedimos com mau propósito, o Senhor não ouve esta oração. Aliás, veja o que diz aqui vamos voltar, por favor, esta passagem, né? Primeiros Escritos, capítulo, ou página melhor, 115. Diz assim: há demasiado escarnecer do Senhor, muita oração que não é oração, e que cansam os anjos e desagradam a Deus. Muita petição vã, sem significado. Exatamente o que o texto está dizendo aqui. Quando pedimos com mau propósito, quando pedimos alguma coisa que não será bom para nós, o Senhor, irmãos, não ouve, muito menos atende. E ainda nesse livrinho aqui, O Caminho a Cristo, na página 96, falando sobre isso, diz assim: se não recebemos exatamente as coisas que pedimos, e no tempo desejado, devemos assim mesmo crer que o Senhor nos ouve e que atenderá às nossas orações. Somos tão cheios de faltas e possuímos uma visão tão estreita que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção para nós. E quantas vezes, queridos, nós já passamos por isso, né? Pedimos uma coisa, insistimos numa coisa e falamos e o Senhor não responde, o Senhor não escuta esse pedido, e a gente fica até frustrado, até entristecido. Mas logo que o tempo passa, a gente percebe que isso não teria sido de jeito nenhum bom para nós. E que bom que o Senhor não ouviu, e que bom que o Senhor não atendeu, porque o Senhor sabe muito bem o que é bom para os seus filhos. Então, a segunda condição aqui para que Deus não escute é quando pedimos com mau propósito. Vamos para Provérbios 21:13. Olha o que diz o salmista, e isto é bastante interessante. Provérbios capítulo 21, verso 13. O Senhor escuta a oração de todos, segundo esse texto, diz assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, quando nós, queridos, ignoramos a necessidade do próximo,
podemos estar incorrendo no erro e na condição de falar com Deus e não sermos ouvidos. Marcos 11, 25. Vejam que outra condição pode estar impedindo que Deus escute o nosso clamor e a nossa oração. Marcos 11, 25. Diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, quando eu oro ao Senhor, se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, a minha oração vai ser interrompida. O Senhor não ouvirá a oração daquele que tem mágoa no coração, daquele que não perdoa o seu próximo. Então são condições que podem estar interrompendo a minha oração. E às vezes nos perguntamos, mas Senhor, o Senhor não me escuta. Vamos fazer uma avaliação. O que estamos vivendo e como estamos vivendo. Por outro lado, aqui outro texto diz assim: há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações. E a elas atenda. Não somente escute, mas atenda. Quais são as condições? Vamos rapidamente aqui mencionar as condições que nós devemos cumprir e ter a certeza. Deus está ouvindo a minha oração e Deus vai atender a minha oração. Primeira condição. Aqui nesse livrinho, na página 95, diz assim. Aliás, essa expressão ali, essa passagem está escrito exatamente aqui. Então diz assim: uma das primeiras condições é sentir nossa necessidade de seu auxílio. E mais, ele prometeu: vou fazer com que caia chuva no deserto e que em terras secas corram rios. Os que têm fome e sede de justiça, que anelam a Deus, podem estar certos de que serão atendidos. Então, a primeira condição aqui, para que Deus escute a minha oração e atenda, é sentir a necessidade do Senhor. Necessidade como? Tão real como quando nós temos fome e sede. Quando a gente quer tomar água, está sedento, quer beber água. Ou quando nós estamos famintos e precisamos comer. Esta necessidade deveria ser a necessidade de Deus. Senhor, estou sentindo a necessidade do Senhor, da sua presença, da sua glória. Senhor, eu preciso, eu careço. Irmãos, se nós sentirmos a necessidade do Senhor, não tenhamos dúvidas de que o Senhor vai ouvir, e não só ouvir, Ele vai atender os nossos pedidos. A segunda está aqui ainda nessa mesma página 95 e diz assim: depois de termos nos arrependido de todas as faltas que nos são conscientes, poderemos crer que Deus atenderá às nossas orações. O que significa isso aqui? É o arrependimento. É o arrependimento, é a tristeza pelo erro cometido e o abandono dele. Se por outro lado as iniquidades fazem separação entre nós e Deus, o arrependimento, o afastamento e o abandono do pecado nos aproxima dele e faz com que Deus escute e mais, Ele atenda às nossas orações. Amados, quando falamos de arrependimento, nós temos que lembrar de uma outra palavrinha aqui também: obediência. A gente gosta de falar do perdão. Nós gostamos de falar da graça. Mas às vezes quando fala de obediência, não soa muito bem aos nossos ouvidos. Mas nós precisamos não somente do perdão, mas também da obediência. A gente precisa não somente mudar de rumo, arrependimento pelo pecado cometido, mas também agora viver uma vida de obediência.
O Senhor requer a obediência dos seus filhos. O Senhor requer a nossa obediência. Não do jeito que nós queremos. Não do jeito que nós achamos que deve ser. Mas segundo assim diz o Senhor. É a palavra que diz, então vamos fazer. Vamos obedecer. Se nós assim o fizermos, a nossa oração será ouvida e o Senhor vai atender os nossos pedidos. No livro Parábolas de Jesus, página 143, diz assim: há condições para o cumprimento das promessas de Deus, e a oração nunca pode substituir o dever. Se me amardes, diz o Senhor, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Se amamos Deus, nós vamos obedecê-los. Aqueles que apresentam suas petições a Deus, reivindicando a sua promessa, enquanto não satisfazem as condições, ofendem a Jeová. Apresentam o nome de Cristo como autoridade para o cumprimento da promessa, porém não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo e amor nele, que é a obediência. Então a segunda condição aqui, arrependimento e obediência ao Senhor. A terceira condição, amados, para que Deus escute, para que Deus atenda a nossa oração, é a fidelidade. Quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, diz assim: seja fiel até a morte, e dar-te o quê? A coroa da vida. Fidelidade. E quando falamos de fidelidade, irmão, se abre um leque tremendo, fidelidade em tudo. Nós precisamos viver de forma fiel ao Senhor. Fiel àquilo que nós conhecemos. Uma vez que nós conhecemos, nós temos um compromisso de fidelidade para com Ele. Não para com o pastor, não para com a igreja, mas fidelidade para com o Senhor. E se há, amados, alguma coisa em que nós temos que ser fiéis, porque é uma demonstração muito concreta, muito real, é fiéis ao Senhor nas finanças. E olha o que diz aqui esse texto sobre essa questão especificamente. Se puder me ajudar ali, por favor. Diz assim: como podemos, pois, reivindicar suas bênçãos se retemos o que lhe pertence? Como podemos esperar que nos confie coisas celestiais se somos mordomos infiéis nas terrenas, ou das terrenas? Pode ser, olha essa declaração, pode ser que nisto esteja o segredo das orações não atendidas. Parábolas de Jesus, página 144. Então, quando nós falhamos na honestidade com Deus, para devolver os dízimos e as ofertas, porque não se trata de dinheiro apenas. Não é um compromisso com a igreja, com o pastor, não, é compromisso com Deus. A expressão aqui, irmãos, da inspiração diz que pode ser que nisto esteja o segredo de que Deus não está atendendo os nossos pedidos. E a gente pode ser que estamos pedindo tanto ao Senhor por várias coisas e estamos falhando nisto. E essa questão pode estar sendo a causa do Senhor não estar atendendo os nossos pedidos. Percebe? Dá uma avaliada na sua vida, irmãos. Eu lembro que algum tempo atrás, um dos nossos irmãos das nossas igrejas me falou exatamente isso. Falou: pastor, eu sei qual é o motivo de porque estou passando por tantos problemas e as coisas parecem que não andam para frente. Eu sei, mas minha esposa não sabe, meus filhos não sabem. Me dá tanta vergonha dizer para eles que estou sendo desonesto com o Senhor nesse aspecto. Com Deus, né? Então perceba, é algo muito sério. Então, se o Senhor pede de nós fidelidade, é porque Ele quer abrir o caminho para que as nossas orações não sejam interrompidas, para que Ele possa nos ouvir de forma muito real, e não só ouvir, mas atender. E é claro, amados, a condição para que o Senhor ouça e atenda também tem a ver com fé. Eu comecei dizendo aqui que a fé não é a única, mas faz parte. A fé e a confiança, temos que crer, né? E fé não é pensamento positivo, né? Eu vou pensar positivamente que vai dar certo. Isso não é fé. A fé produz pensamento positivo, mas fé não é somente pensamento positivo. A fé, amados, é quando a gente pede algo e o Senhor não nos dá aquilo que pedimos, e mesmo assim nós continuamos submetidos ou debaixo da sua sabedoria, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado por esta resposta. Não é o que eu queria,
não é o que eu acho que preciso agora, mas o Senhor atendeu desta forma, eu aceito e vou estar feliz. Isso é fé de verdade. A fé não é aquela que tem que ser do jeito que eu quero que seja. Veja, eu vou ler aqui um outro parágrafo desse livro aqui, na página 96, diz assim, interessante isso. Pretender, no entanto, que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos, não é fé, é presunção. É verdade, é presunção. Se nós esperamos que Deus atenda sempre do jeito que eu quero que deve ser, que eu acho que deve ser atendida, não é fé, isso é presunção. É por isso que eu digo, a fé vai além. A fé, irmãos, faz com que a gente continue fiel, firme, acreditando, mesmo que a resposta seja totalmente o contrário àquilo que nós pedimos. Uma outra característica uma outra condição, um outro princípio desta ciência que é a oração, para que Deus ouça e atenda, está em João 13:34. João 13:34 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Uma condição desse princípio da oração, amados, está no amor ao próximo. Parábolas de Jesus, página 144, diz assim, próximo slide, por favor. Vamos ver se está aqui. Se causarmos, diz aqui, de qualquer maneira, dores e tristeza a outros, é nosso dever confessar nossa falta e procurar reconciliação. Esta é uma preparação essencial para nós podermos achegar-nos pela fé a Deus para lhe solicitar as bênçãos. Então é uma condição. Se por um lado a mágoa, a falta de perdão me afasta do Senhor, a reconciliação com o meu próximo me aproxima não só dele, mas de Deus. Então a minha oração pode ser ouvida e o Senhor pode atender a minha oração e o meu pedido. Se há porventura, querido irmão e irmã, alguma mágoa contra alguém, não faça com que isto interrompa a sua oração. Perdoe e peça perdão também. Vamos cumprir o mandamento. Amem-se uns aos outros, disse o Senhor. Então, se nós fizermos isto, queridos, eu tenho plena certeza que o Senhor vai ouvir a nossa prece. O Senhor vai ter prazer em ouvir e em nos atender. Claro, segundo o conhecimento dEle. Queridos, existe um segredo, além de tudo isto, para que o Senhor nos escute e nos atenda. E esse segredo chama-se passar tempo com Ele. Nós estamos vivendo numa sociedade, irmãos, em que as coisas são muito corridas. Olha teu dia a dia. Como é o nosso dia a dia? Falta tempo. Falta tempo. Falta tempo para tudo. Os especialistas e estudiosos, sociólogos, dizem que estamos vivendo na cultura do imediato. Tudo tem que ser rápido. A gente não tem tempo. O dia é curto, a semana é curta para tudo aquilo que a gente precisa fazer. Não é verdade? É assim teu dia a dia? E principalmente nesse país. Parece que o tempo passa muito mais rápido pelo estilo de vida que se tem aqui. Certa ocasião, Jesus visitou uma família. E quando ele entrou na casa desta família, estavam duas irmãs. Uma delas achando de que não daria tempo para fazer tudo o que ela precisava fazer. Inquieta, agitada, trabalhando o tempo todo. A outra, calmamente, escolhe dedicar seu tempo para se assentar ao lado de Cristo e ouvir dele seus ensinamentos, suas palavras.
E quando Marta vê isso, para ela foi um absurdo. Como é possível que a minha irmã, vendo que temos tanto para fazer e que a hora está passando, fique sentada ali e não me ajuda? E vai até Jesus e diz assim: Jesus, o senhor não está vendo que ela está aqui? Diga para ela me ajudar. E o Senhor Jesus, irmão, responde e diz assim: Marta, Marta, andas tão inquieta, tão apressurada com tantas coisas, tão ocupada com tantas coisas. Uma coisa eu vou te dizer: esta tua irmã Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, quantos de nós temos sido Marta hoje? Acordamos e já não temos mais tempo para mais nada. Tudo é corrido, tudo tem que ser rápido. E passamos o dia inteiro correndo. E quando temos algum momento vago, a gente tenta preenchê-lo de alguma forma, para não ter aquele sentimento de vazio ou de inutilidade muitas vezes. Esse é o tempo que vivemos. Nós estamos correndo o tempo todo, o tempo todo. Um autor desconhecido, ele escreveu uma cena imaginária. E ele disse assim: um dia Satanás reuniu todos os seus anjos para estabelecer um plano que pudesse fazer com que os filhos de Deus se afastassem dele. E então vieram as ideias: vamos impedir os que vão para a igreja. E ele disse: não, isso não vai impedir que os filhos de Deus se aproximem dele. Vamos mandar a pandemia. E outro disse também: não vai adiantar. Pelo contrário, em pandemia que eles vão crescer mais. E a igreja cresceu mais, irmãos. Louvado seja Deus. E outro disse assim: eu tenho uma ideia. O diabo mor. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar uma série de atividades na agenda deles. Muita coisa para fazer. E coisas boas. E esses estarão tão envolvidos, fazendo tanta coisa, que estarão distraídos e não terão tempo com Deus. Vamos deixar que eles vão para a igreja. Vamos deixar que eles assistam os cultos. Não tem nenhum problema. Mas vamos fazer com que no dia a dia não tenham tempo para Deus. Deixemos até que se envolvam com os ministérios da igreja. Deixemos que trabalhem na igreja. Mas vamos fazer com que se distraiam e não passem tempo com Deus. E alguém disse: olha, que ideia fantástica, só podia ser do diabo principal mesmo. E então o diabo-chefe disse: então, meus amados, saiam para o mundo e vamos cumprir a missão. Eu resumi isso nessas 3 páginas aqui. Vocês acham, irmãos, que esse plano, vamos dizer, né, que alguém imaginou, estaria funcionando hoje? Vocês acham que esse plano está funcionando? Sabem que eu acho que sim? Quando eu olho para a minha vida, eu acho que esse plano está funcionando. Uau, pastor, o senhor é o pastor. Sim. Mas às vezes, irmãos, estamos tão distraídos com coisas boas. Você é um bom homem, uma boa mulher. Eu duvido que você esteja envolvido em coisas erradas. Mas estamos tão distraídos, fazendo tanta coisa boa, que a gente não tem tempo para Deus, irmãos. Não temos tempo para Deus. Não nos enganemos. Quando eu leio histórias como estas, por exemplo, John Wesley diz assim: tenho tanto a fazer que preciso passar várias horas em oração antes de conseguir começar. Puxa vida. Como assim passar tantas horas antes de começar uma agenda lotada?
Martinho Lutero disse: se eu deixar de passar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obterá vitória ao longo do dia. 2 horas. John Bunyan, aquele do O Peregrino, aquele filme que muitos já assistimos, diz assim: aquele que corre de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará ao longo do restante do dia. É verdade. Charles Spurgeon, irmãos, aquele que reavivou a Inglaterra e a Europa nos seus dias, diz: às vezes, olha que frase, às vezes nos achamos ocupados demais para orar. Esse é um grande erro, pois orar economiza tempo. Uau! Orar economiza tempo. Que incrível! Ellen White, quem escreveu todas estas citações que acabamos de ler, era conhecida porque passava horas junto à palavra de Deus e à oração. Muitas vezes levantando-se de madrugada, 2, 3 da manhã, para passar horas com Deus, suplicando ao Senhor sabedoria e orientação. Então, quando eu leio isso, eu me pergunto: Senhor, quão longe estou do ideal que é passar tempo contigo? Você sabe a sua rotina. Você sabe muito bem como começa seu dia. Alguns têm a possibilidade de acordar de madrugada, e muito bem. Outros não, porque a madrugada para alguns começa à tarde, porque trabalham à noite. Então depende do seu dia a dia, depende da sua agenda. Agora, preste atenção. Nós não podemos fazer o caminho invertido, abrir minha agenda e ver qual é o momento em que depois das atividades todas eu vou ter meu momento de comunhão. Não, é o contrário. É o contrário. É dizer: Senhor, eu não vou começar minha atividade se eu não passar tempo contigo. E se é necessário acordar meia hora, 1 hora mais cedo, com sono, vou fazê-lo, porque não tem outro momento, Senhor. Porque se eu deixar passar, vai passar o meu dia, vou chegar arrebentado à noite e pior, eu vou dormir. Não vai ter jeito. Você se conhece, você sabe quais são as suas atividades. Então quero te desafiar hoje, em nome do Senhor. Vamos além do saber que temos que fazer. Vamos fazer na prática. Comece com um pouco de tempo. Comece ali com meia hora. E vá avançando, mas dedique tempo para Deus. Nós temos ouvido às vezes algumas perguntas, né? O que é mais importante? Deus, família ou trabalho? E o que nós respondemos? Deus. E depois de Deus, o que é mais importante? Família. E depois trabalho. Então, quantas horas nós trabalhamos? Quantas horas nós dedicamos à família? E quantas horas nós dedicamos a Deus? É o contrário, totalmente o contrário. Então, por isso, queridos, vamos fazer da oração uma disciplina em nosso dia a dia. Vamos orar mais. O maior exemplo, além desses que eu citei, está em Cristo Jesus. Jesus, que era Jesus, passava horas nas madrugadas orando, pedindo ao seu Pai a direção, a iluminação. E ele saía desses períodos de oração renovado, revigorado para enfrentar todo dia de atividades. E eu duvido, irmãos, que a nossa agenda seja mais cheia que a agenda de Jesus, porque ele tinha pouco tempo. 3 anos e meio, e ele sabia disso. 3 anos e meio para fazer tudo o que ele precisava fazer. Mas ainda assim, passava horas com Deus. Olha o que diz aqui esta citação. Muitos, mesmo nas horas de devoção, deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus. Estão com muita pressa. Com passos apressados, entram na adorável presença de Cristo e ficam ali
no lugar sagrado, talvez por um momento, mas não esperam seu conselho. Não tem tempo de ficar com o Mestre Divino, e com seus fardos, eles voltam às suas atividades. Voltamos do mesmo jeito, carregados do mesmo jeito. Por quê? Porque não tivemos a capacidade de esperar no Senhor o tempo que era necessário. Próximo slide, diz assim: esses trabalhadores jamais poderão alcançar o verdadeiro sucesso antes que compreendam o segredo da força. Devem separar tempo para pensar e orar e esperar de Deus a renovação da força física, mental e espiritual. Precisam da influência enobrecedora de seu espírito. Ao recebê-la, vejam, amados, terão o ânimo de uma nova vida. O corpo exausto e o cérebro cansado receberão refrigério, e o coração oprimido ganhará alívio. É isso que nós vamos obter se passarmos tempo com Deus. E quem de nós, queridos, não precisa aqui de descanso físico, mental e espiritual? A gente está tão cansado com tantas coisas. Onde podemos encontrar esse refrigério, queridos? Nós podemos encontrar no tempo com Deus, orando ao Senhor. Por isso quero te desafiar esta manhã. Que tal se fizermos um plano de uma semana? A partir de amanhã, primeiro passo, separe um tempo para Ele. Bom, pastor, eu vou fazer isso de madrugada, vou fazer isso no meio da manhã, vou fazer isso no começo da tarde. Não tem problema, faça-o. Separe um tempo para Deus. Procure um lugar em que não se tenha distrações, especialmente dessa coisinha aqui, ó. Sabe o que é um segredo? E que estou fazendo? Põe no modo avião. Verdade. Põe no modo avião. Porque essa coisinha aqui, irmãos, vai pipocando que a gente é curioso demais, né? Não, isso aqui é urgente. Senhor, dá licença. Não dá. Então, separe o tempo com Deus, põe no modo avião. E lembre, esse tempo com Deus não será perdido. Vai economizar mais tempo para você. Sim, funciona, funciona. E então pegue sua Bíblia e vá para sua comunhão com o Senhor. Abra um texto, ora a Deus. Ore falando, ore cantando. Do jeito que você quiser, passe tempo com Deus e espere. Não tenha medo do silêncio, espere a resposta de Deus. Não é nada místico, irmãos, não é isso. Mas você vai iniciar esse processo de comunhão com o Senhor de uma forma tão real, que vai ouvir a voz do Senhor. Isso é uma bênção, queridos, algo lindo demais. E vamos progressivamente aumentando nosso tempo com Deus. Eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. O teu casamento nunca mais será o mesmo. Vai ser muito melhor. Sua casa, o clima vai mudar. As coisas vão começar a acontecer. Quando o povo de Deus ora, as coisas começam a acontecer. Queridos, você aceita esse desafio? Pastor, já estou fazendo isso. Parabéns, amado. Parabéns. Continue, não desista. Avance. Pastor, realmente, eu tenho sido realmente um pica-fumo mesmo. Eu tenho falhado. Eu preciso. Então vamos fazer, queridos. Vamos fazer. Vamos fazer a partir de hoje, amados. Vamos fazer diferente. Que esse mês seja um mês que faça a diferença em nossa vida, irmãos. Lendo a Bíblia, orando, e você vai ver os próximos temas que faremos aqui. Aceita esse desafio em nome do Senhor? Vamos fazê-lo. Amém. Edi, vem aqui, por favor. Vamos ouvir mais uma linda mensagem instrumental para a glória do Senhor.
Obrigado, pastor. Hace unos momentos estaba hablando acerca de la amistad que tenemos con Dios. ¿Tenemos amigos nosotros? Hay amigos, tenemos amigos, pero mejores amigos. Un best friend. ¿Tenemos best friend? ¿Hay alguien que tenga un best friend acá? ¿Ya? Tenemos un best friend. Pero un best friend que le contamos todo. Lo bueno, lo malo, está con nosotros. Cristo es nuestro best friend. Cristo Jesús es nuestro best friend. Tenemos que ir a Él en oración, contarle todos nuestros pesares, todas nuestras luchas y también todas nuestras alegrías. Y lo que estaba mencionando el pastor, bueno, el portugués no me sale al total bien, pero sí entiendo. Y lo que dijo el pastor es muy cierto. Bueno, a través de la hermana Elena G. de White, nosotros debemos de ser fieles mayordomos de Cristo Jesús. No podemos esperar nosotros respuesta inmediata si estamos flaqueciendo en nuestra fe, si no estamos haciendo las cosas bien. Debemos hacer las cosas bien e ir a Dios en oración. No debemos de nosotros tenerle miedo al silencio, porque Dios tiene 3 respuestas: sí, no o espera. Y pues yo creo que, bueno, no creemos en coincidencias, sino es por bendición. Precisamente el desafío que menciona el pastor, mañana yo también les hago una invitación. Nuestra iglesia o mi iglesia en Jamaica tenemos una línea de oración a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana todos los días. Y precisamente mañana empieza la línea de oración de mi departamental en la iglesia, del departamento de música. Para honra y gloria de Dios, pues me ha dado el privilegio de ser el director de música en mi iglesia, y mañana tenemos toda la semana hasta el sábado. Así que yo les hago la invitación. Yo con mucho gusto le comparto el número de conexión al pastor, y ya pues me imagino el pastor puede mandárselo ahí entre ustedes, la congregación de aquí de Newark. Así que es a las 5:30 de la mañana todas las mañanas, todos los días. Y de ahí en adelante, pues si ustedes se quieren seguir conectando, para honra y gloria de Dios. Vamos a tocar el tema de los salmos todas las mañanas. Así que con esta invitación quiero que meditemos en este himno: oh, qué amigo nos es Cristo. Él es nuestro amigo fiel. Meditemos en este himno para honra y gloria de Dios.
Provai e vede. História de hoje, uma invenção da igreja? Você alguma vez já se perguntou sobre o ato de dizimar? Por que o dizimo? Quem disse que eu tenho que dar o dízimo? Quando o dízimo foi originado? Será que é algo inventado pela igreja? Tem que ser 10%? E se eu quiser dar mais? Ou menos? Bem, assim como o casamento e o sábado, o dízimo não é uma invenção da igreja. Foi estabelecido por Deus para toda a humanidade. Era uma prática comum mesmo antes de haver a nação judaica. Abraão e Jacó devolviam o dízimo. Confira Levítico 27, 30, 32. Mas como eu posso ter certeza de que o dízimo deve ser 10% do salário ou 10% de toda a renda? A palavra dízimo é uma tradução da palavra hebraica maser, que significa 1/10 ou 10%. Nem mais, nem menos, 10%. Portanto, qualquer outra porcentagem não pode ser chamada de dízimo. É muito importante que você verifique regularmente sua renda, que a reconheça como uma bênção de Deus e que calcule a quantia exata, que representa 1/10 da bênção dada por Deus. Ao devolver o dízimo e o pacto, abra seu coração a Jesus e peça-lhe força para permanecer leal, mesmo que os problemas e os sentimentos humanos tentem lhe afastar do caminho correto. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, bom dia. E nós estamos aqui para fazermos os anúncios de todos os sábados. Bem, a partir de agora, nós teremos a nossa escola sabatina presencial, com os adultos aqui. Às 11h30 agora também, nós temos a escola sabatina dos jovens, lá embaixo. Quando nós terminarmos, vocês se dirijam. Temos também a Escola Sabatina Hall, Jardim, Juvenis, os adolescentes, também tudo presencial, tá certo? E não se esqueçam, irmãos, de participarem aos domingos do nosso culto de oração, um momento de nós nos encontrarmos para orarmos a Deus. Aos domingos, às 20h. E às quartas-feiras também nós temos um encontro online no Facebook, pelo Zoom. Se você não tem o seu número, passe o número para a liderança ou acompanhe pelo Facebook, às 20h. Nós não estamos mais tendo o nosso encontro às sextas-feiras, neste mês, tá certo? Nós iremos retornar